Olá, bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos aprender as características das histórias em quadrinhos, vamos ver novos formatos de quadrinhos, vamos aprender a criar o nosso mundo e aprender a criar também um painel visual, que é o ponto de partida para a nossa produção das histórias. Vamos lá? As histórias em quadrinhos são uma forma de expressão artística que usa imagens em sequência para contar uma história. A utilização de quadrinhos na educação, além de motivar o processo de ensino-aprendizagem do aluno, também fornece subsídios para o desenvolvimento da capacidade de análise, de interpretação e de reflexão do leitor, buscando despertar nos educadores novas técnicas em relação ao processo de desenvolvimento cognitivo do educando, levando a uma prática produtiva para a vida cotidiana, provocando produção de novos conceitos consolidados, como a aquisição de novos conhecimentos. Conforme diz Barbosa, os quadrinhos auxiliam no desenvolvimento do hábito da leitura, e a ideia pré-concebida de que as histórias em quadrinhos colaboravam para afastar as crianças e jovens da leitura de outros materiais foi refutada por diversos estudos científicos. Os leitores de histórias em quadrinhos são também leitores de outros tipos de revistas, de jornais e de livros. Vamos ver então algumas características das histórias em quadrinhos. Porque, como todo gênero narrativo, as histórias em quadrinhos também possuem características próprias, né? E para entender as histórias em quadrinhos, precisamos conhecer algumas delas. Vamos lá? Vamos começar pelo quadro ou requadro, que é a moldura ou contorno que envolve a história em quadrinho. Dentro dela é que fica desenhada a cena e o texto que vai compor a história. Também pode ser chamado de quadrinho, daí o nome a esse gênero narrativo. Porém, essa moldura não precisa necessariamente ser quadrada. Também pode ser circular, triangular, ondular, etc. Você vai usar a sua imaginação. Esses quadros sequenciais têm como principal função separar os diferentes momentos da ação, permitindo ao leitor compreender a representação do tempo na história contada. Temos então nessas imagens alguns modelos de quadros e requadros, né? Como a gente falou antes, as historinhas elas podem ser em quadrinhos, retângulos, podem ser iguais, podem ser na diagonal. Tem várias formas que a gente pode usar. Aqui nós temos um exemplo de como ler os quadrinhos. Os quadrinhos ocidentais, a gente vai ler da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Começa no primeiro quadro, no canto superior esquerdo e vai seguindo a ordem, igual como a gente escreve, né? Os mangás, a gente já vai ler eles da direita para a esquerda, porque os livros japoneses são lidos na ordem contrária dos ocidentais. A leitura ainda é feita de cima para baixo, mas o progresso é feito da direita para a esquerda. Então, a gente vai ler praticamente ao contrário, né? A primeira página do livro é que devemos considerar ser a última.
A onomatopeia é uma figura de linguagem usada para reproduzir fonemas, palavras e som, como o latido de um cachorro, o miado de um gato, o barulho da chuva, o ronco, o riso, etc. Através dela, reproduzimos os sons de objetos, de pessoas e de animais. As onomatopeias nas histórias em quadrinhos geralmente vêm acompanhadas de algum incremento gráfico nas letras, deixando as HQs mais divertidas, reais e fáceis de serem compreendidas. Nestas imagens, nós temos alguns exemplos de onomatopeias. Como vocês podem ver, à esquerda foi retirado de várias historinhas, em quadrinhos, e à direita só as onomatopeias. Aqui nós temos um comics de ação, que é o tipo de historinha que usa muitas onomatopeias, o Batman e o Robin, com os sons dos socos, brigas. É um ótimo exemplo. Linhas cinéticas são linhas ou riscos que são usados para indicar o movimento dos personagens ou os objetos representados. Eles dão mais dinamismo ao desenho. É um recurso gráfico que faz muita diferença nas histórias de quadrinho. E também podem criar um relevo ou superfície. Também podem criar um contorno do objeto ou dar ideia de luminosidade. Nesse caso, nós temos essas linhas na Mônica, ali embaixo, nos pezinhos dela, ela correndo, e também no coelhinho, que dá a ideia do coelhinho rodando. Essas são as linhas cinéticas. Aqui nós já temos as ideias de linhas cinéticas no chute do Mickey, na bola batendo no Pateta e no Mickey agarrando a bola. Esses são ótimos exemplos de linhas cinéticas. Elas dão a sensação de movimento no desenho. Temos também as metáforas visuais. Elas são utilizadas para indicar um sentimento, um acontecimento ou transmitir situações nas histórias em quadrinhos por meio de imagens, sem o uso do texto. Por exemplo, quando o personagem está nervoso, que sai aquela fumacinha da cabeça dele, é uma metáfora visual. Quando ele está apaixonado, saem coraçõezinhos do seu peito. Quando ele tem uma ideia, aparece uma lâmpada acesa em cima da sua cabeça. Isso tudo são exemplos de metáforas visuais. Aqui nessas imagens, nós temos algumas ideias de metáforas visuais. Na primeira foto, a Mônica com cebolinha e com o menino com caraminholas na cachola, que são as minhocas na cabeça. O tio Patinhas pensando em dinheiro, e em cima você vê que ele machucou, que tá as estrelinhas. Ao lado, Chico Bento com a Rosinha, apaixonados, cheios de coraçãozinho. E embaixo, Cebolinha, que se machucou, foi dar um golpe de judô, machucou o pé e apareceu um monte de estrelinha, que significa que a pessoa está sentindo dor. Os balões nas histórias em quadrinho. Então, os balões servem de suporte para que os personagens expressem suas falas, dialoguem ou mostrem suas ideias, e são uma característica da história em quadrinhos moderna. No começo, lá dos tempos, conforme a gente viu na primeira aula,
As histórias em quadrinhos não tinham os balões, só tinha o narrador, né? Isso tem pouco tempo. E vem sempre com um rabicho que indica o personagem que está falando, quem que está falando aquilo, determinada coisa, está falando, está pensando, ou gritando. Então a gente vai ver agora mais para frente alguns tipos de balão. Aqui nós temos o balão fala. É esse onde o texto está dentro dele, né? Ele mostra o que o personagem está falando. Pode possuir um formato oval, pode ser quadrado, mas sempre tem um rabicho indicando de qual personagem está saindo o som, né? Ele vai mostrar quem está falando o texto. Esse já é o balão grito. Como o próprio nome diz, mostra quando o personagem está gritando. Aí, nesse caso, o balão vai ganhar várias pontas, diversos tamanhos. Aí as letras geralmente vão ser grandes, igual tá no balãozinho ali do lado, aquele né? Tem socorro. Então, são balões grito. Esse que parece uma nuvem é o balão pensamento. Ele vai mostrar o que o personagem está pensando. E ele também é usado quando o personagem está sonhando, igual na figura abaixo da turma da Mônica. Cebolinha, Mônica e Magali sonhando. Nós temos também o balão narrador. Esse balão, ele não possui rabichos. Ele é usado para o narrador explicar a história, fornecer alguns dados. Ele não é associado a nenhum personagem. Temos também os balões de coletivo, né? Quando várias pessoas falam a mesma coisa. Nesse exemplo, a gente tem o Cebolinha, a Mônica e a Magali gritando a mesma coisa ao mesmo tempo. E aí chama balão de coletivo. Temos o balão duplo, que é quando a pessoa está falando, né? Muita coisa, está dando uma pausa, igual no exemplo acima, né? O pai da Mônica falando, ele fala um pouquinho, aí dá uma pausa, continua embaixo, aí ela responde, dá uma pausa, vai lá para o outro quadrinho. Então, esse é o balão duplo. Temos também o balão de sussurro ou de cochicho, quando a pessoa está falando bem baixinho com a outra, para a terceira pessoa não ouvir. Como no exemplo do quadrinho acima, que o Cebolinha está falando bem baixinho com a Mônica para o Cascão não ouvir o que eles estão falando. Agora vamos falar de alguns formatos de quadrinhos. Vamos começar pela caricatura. A palavra caricatura vem do italiano caricare, que significa carregar. Carregar no sentido de exagerar, conforme podemos verificar nas caricaturas pessoais. De maneira geral, a caricatura é um desenho cujo objetivo é enfatizar ou exagerar as características de uma pessoa, de um animal, de um objeto ou de uma cena. A caricatura vai revelar um retrato bem-humorado, cômico ou irônico, no que se refere aos aspectos físicos do objeto e os aspectos comportamentais,
como gestos, vícios e hábitos particulares. Uma boa dica para quem gosta e deseja aprender a fazer caricaturas é observar quais são as principais características físicas da pessoa que será retratada. É preciso exagerar no jogo das formas, na distorção dos traços reais e nos detalhes para dar melhor acabamento ao desenho. Conforme podemos observar na caricatura do Mr. Bean ao lado, as suas expressões estão bem fortes, bem carregadas. A caricatura, dependendo do contexto, também pode se transformar em uma charge ou no cartoon. E também pode ser encontrada nas tirinhas. Temos também a charge. A charge é o gênero jornalístico que é centrado em questões atuais, reflete o posicionamento editorial do jornal ou do veículo de comunicação. Vem da palavra francesa, que significa ataque, e esse ataque é pontual. Ele tem por finalidade criticar ou dar opinião sobre determinado assunto ou fato ocorrido, dentro de um contexto específico no campo cultural, econômico, social ou político, e que sempre vai depender do conhecimento desses fatores para ser entendida. Então, as charges elas são datadas, por isso mesmo, porque o seu sentido pode se perder com o passar do tempo. Nela é utilizada uma imagem como representação visual de fatos recentes. Geralmente é contextualizada por uma ou mais notícias dentro do veículo. E são utilizadas personalidades e figuras públicas, seus comportamentos são exagerados ou estilizados para a realização de uma crítica, conforme vemos no exemplo, do retorno às aulas. Já o cartoon é um gênero jornalístico que utiliza o humor para levantar questionamentos sobre a sociedade. Assim como a charge, o cartoon pode combinar linguagem verbal e não verbal para levar o leitor a refletir sobre o cotidiano. O nome cartoon vem do inglês, cartoon, e significa cartão. No caso, esse cartão tem como objetivo a realização de uma crítica veloz, através de uma linguagem que possa ser representativa para o leitor, para levá-lo a uma reflexão. Esse gênero critica ou satiriza o cotidiano, levando o leitor a refletir sobre a imagem. No caso, ele é atemporal e vai retratar temas ou fatos que são entendidos por todos, em qualquer parte do mundo. Então, essa é a diferença entre os dois gêneros, a atemporalidade presente no cartoon. Assim, a sua contextualização vai se dar pela experiência do próprio leitor em relação aos comportamentos comuns de pessoas e grupos sociais. As personagens presentes nesse gênero vão remeter à coletividade e não a uma personalidade ou figura pública específica. Então, conforme vimos, a charge e o cartoon são bem parecidos. Qual que seria a diferença entre eles? A charge possui como característica central a utilização de personagens reais para expor uma crítica de forma exagerada, como forma de alerta para um problema atual do cotidiano. Para sua compreensão, é necessária a contextualização dos fatos recentes, geralmente presentes nas notícias. Já o cartoon é atemporal. As questões abordadas estão mais centradas em uma crítica social na qual o leitor está inserido. Ambos são gêneros textuais do jornalismo, utilizando elementos gráficos de comunicação verbal e não verbal. Em geral, são compostos apenas por um quadro em que a composição editorial do veículo de comunicação é exposta. Na tela nós vemos o quadro
né, com a charge, o cartoon, definição e características de cada uma. Então, a charge críticas a acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas. Já o cartoon são sátiras a questões sociais de forma atemporal e universal. Tipo de linguagem da charge, características. Linguagem verbal e não verbal, humor, leitura crítica do cotidiano atual, efêmero, precisa de contextualização, tem situações particulares, trabalha com personagens públicos. E o cartoon, também linguagem verbal e não verbal, humor, leitura crítica da realidade, atemporal, o contexto é própria sociedade, e uma das características são situações e questões coletivas. Então, exemplos de charge, críticas ao governo, críticas a personalidades públicas, uma visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público. Já no cartoon, são críticas à sociedade em geral e um questionamento sobre o cotidiano. Porém, ambos são gêneros jornalísticos e se utilizam de linguagem verbal e não verbal, associadas sempre ao humor. Um outro formato são as tirinhas, que são uma sequência de quadrinhos publicados com regularidade inicialmente em jornais, conforme a gente viu na primeira aula, né? Mas hoje elas também são publicadas nas redes sociais e nas próprias revistinhas em quadrinho. As primeiras histórias em quadrinho, elas eram publicadas em forma de tirinha, que, igual nas novelas, elas tinham sempre uma continuação nas publicações semanais. Então, as pessoas já compravam o jornal no dia seguinte ou na semana seguinte, já esperando ver como que ia continuar a história. Hoje, as tirinhas contam histórias mais rápidas, né? Com os personagens fixos ou não, mas sempre com começo, meio e fim. Nesse exemplo, nós vemos uma tirinha da revistinha da Mônica, né? Uma tirinha de uma página só, que conta uma história completa. Nessa tela nós temos o exemplo de tirinhas. A primeira é da Mafalda, do cartunista argentino Quino, e a segunda é do Calvin e Harold. Acima nós temos a tirinha do Armandinho, né, que é muito conhecido nas redes sociais, onde ele faz muitas críticas. E conforme diz o criador desse personagem, as tirinhas também podem trazer à tona questões que dividem as opiniões e deixam parte da população a favor, outra parte contra. Eu acho que uma coisa é polêmica porque é meio tabu. Eu acho que se a gente discute, se a gente aprende, se a gente ouve, uma questão deixa de ser polêmica. Aí a gente supera. A gente traz à luz da informação e aí a polêmica para. Então, agora chegamos na parte prática do nosso curso, que é a criação do mundo nos quadrinhos. Que para criar uma história, primeiro nós temos que criar o mundo dessa história. E escrever uma história não é tão fácil, porque a gente pode se perder no meio do caminho e acabar inserindo temas que não estão no enredo. Se pensarmos em algumas histórias que conhecemos, nós temos mundo de ficção, mundo de fantasia, mundo de realidade. Então, o primeiro passo é saber
Que tipo de mundo você quer criar? Você quer que a sua história se passe na Idade das Pedras, quando as pessoas viviam nas cavernas? Ou no mundo medieval, onde os cavaleiros salvam as donzelas? Ou num reino mágico, onde existem elfos engraçados e fadas que voam? Ou no presente, onde vivemos na pandemia? Ou no futuro, onde todos serão robôs e os carros são naves voadoras? Então, em que tempo se passará a sua história? No passado? Na era medieval? No presente? No futuro? Que tipo de mundo que é o seu? Utópico? Divertido? Assustador? Antes da gente começar a escrever a nossa história, nós temos que saber qual será o mundo da nossa história. Porque daí a gente vai saber os personagens que a gente vai criar, como eles serão, o enredo que vamos escrever. E seja no mundo de fantasia ou no cenário futurista, é importante saber aonde você está. Se você está no passado, no presente ou no futuro. Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente cria uma linha do tempo, mostrando como que esse mundo surgiu. Que eventos lá do passado moldaram o meu mundo agora? Quais as regras desse mundo? No que as pessoas acreditam aqui? O que a sociedade valoriza? Como que é a vida no dia a dia? E o clima? Onde que os habitantes vivem, trabalham, estudam? O que eles comem? Como que eles se divertem? Como que eles tratam os jovens? Como que eles tratam os idosos? Quais as relações que eles têm com os animais e as plantas? Então, comece com um local e um lugar no tempo. Seja um mundo de fantasia ou um cenário futurista. É importante você saber aonde você está. E pensa, quais os tipos de conflito podem existir nesse mundo? Coloca tudo no papel, que nós temos mais um exercício pela frente. Então, você já pensou em que tempos passará a sua história? No passado, na era medieval, no presente, no futuro? Que tipo de mundo é o seu? Utópico? Divertido? Assustador? Vamos falar do painel visual. Ele é que vai dar um norte para a gente, que vai dar uma referência para onde que a gente deve ir. Ele é um painel de referências visuais e de ideias. Com ele, você vai poder traduzir visualmente elementos e a personalidade do mundo que você está criando. Você pode montar um painel visual escrito ou com imagens. Você pode desenhar ou pode pegar as imagens do computador, igual eu fiz nesse slide. Então, crie o painel visual do seu mundo.
Ele vai ajudar você a traduzir visualmente suas ideias e relacionar os elementos que fazem parte do mundo imaginado por você. Nós somos muito visuais, então, quando colocamos no papel o que pensamos, seja através das palavras, imagens, fotos, desenhos, temos como organizar melhor as nossas ideias, para aí definirmos o nosso mundo. Então, para montarmos o nosso painel, vamos começar a responder as perguntas para deixar as coisas mais específicas. Em que tempo do passado vai se passar a minha história? Que tipo de magia ela vai ser usada pelos personagens? O que é fundamental na sua história? Que tipo de mundo você vai criar? E agora chegou a hora do exercício do dia, né? Já que para criar uma história, primeiro nós temos que criar o mundo dessa história, então vamos responder essas perguntas. Qual elemento é o ponto de partida para a sua história? Em qual tempo a sua história vai se passar? Como será seu mundo? Essas e outras perguntas você pode pensar e pode colocar no seu painel visual. Então vamos lá? Vamos montar o nosso painel visual. E não se esqueça, depois que montar esse painel, fizer as atividades, enviar para a gente, ou por e-mail, ou no nosso grupo do Facebook. Caso tenha alguma dúvida, mandar para a gente no grupo, ou postar aqui no YouTube também. Que assim que acabar essa aula, a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês. E para terminar, esse pensamento que foi publicado pela Academia Criativa. Colocar no papel ou no computador permite que você comece a melhorar o que fez. Se uma ideia perfeita fica na sua cabeça, você nunca vai dividi-la com ninguém. Então, vamos mostrar o que a gente fez, tanta coisa bonita, né, que a gente faz e não mostra. Vamos postar, vamos montar o nosso painel visual e vamos compartilhar. Até a próxima!
Se inscreva em nosso canal, poste seus comentários e dúvidas e entre no nosso grupo do Face.